Bom, então sejam bem-vindos a esta segunda parte da nossa 12ª aula de Filosofia Medieval do curso de Teologia para Leigos do Instituto São João Crisóstomo. Quem não viu as aulas precedentes, volte lá e veja. Estamos vendo Santo Tomás de Aquino, dentro da filosofia escolástica. Vimos a primeira via, na primeira parte, e vamos ver agora as outras vias. A segunda via, que é a da causalidade eficiente, a doutrina da causa eficiente, que é um outro caminho, uma outra via. E eu estou lendo a página 40, deste volume primeiro da Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, que é, para quem tiver outra edição, a questão segundo artigo 3º. E depois de falar do movimento, que é perceptível pelos sentidos que tudo está em movimento, e se tudo está em movimento tem que ser movido por outro, e nesse retrocesso das causas tem que chegar a um primordial, que é Deus, ele daí, em profunda consonância, ele vai formular, criar essa segunda via, esse segundo argumento para tentar demonstrar a existência de Deus, que é o da causa eficiente. Essa ideia de causa eficiente, gente, também ela é uma ideia aristotélica. Aristóteles tem a doutrina das quatro causas, certo? Que para Aristóteles tudo está submetido a quatro causas, que é a causa material, a causa eficiente, a causa formal e a causa final. Tudo está sujeito a essas quatro causas. Então essa doutrina das quatro causas é uma doutrina aristotélica que Santo Tomás vai aplicá-la nesta busca da demonstração da existência de Deus. Tá certo? Então se a gente pensar, por exemplo, aqui em, sei lá, vamos pensar aqui numa mesa. Então uma mesa, ela tem uma causa material, é a madeira. Ela tem uma causa formal, que é a forma mesmo, de mesa. Ninguém vai confundir a mesa com uma minhoca de jeito nenhum, porque ela tem a forma de mesa. Ela tem a causa formal, tem a causa material, já falei. Tem a causa eficiente, que é quem faz a mesa, o causador eficiente. E tem a causa final, que é a finalidade para a qual ela é criada. Então tudo tem quatro causas, nessa doutrina aristotélica. Santo Tomás ele vai pegar também essa ideia para aplicá-la ao conhecimento de Deus. Então vamos lá. A segunda via procede da natureza da causa eficiente. Lembrando, causa eficiente é aquela causa que causa as outras. É quem faz. A causa eficiente é quem faz. Tá certo? Porque ele tem a eficiência de fazer. Pois descobrimos que há certa ordem das causas eficientes nos seres sensíveis. Porém, não concebemos, nem é possível que uma coisa seja causa eficiente de si própria, pois seria anterior a si mesma, o que não pode ser. Gente, olha só, isso aqui é uma coisa realmente óbvia e totalmente certeira, Não é possível que uma coisa seja causa eficiente de si própria. Isso é uma lei intransponível. Uma coisa não pode ser causa eficiente de si própria, ou seja, uma coisa não pode se fazer a si própria. Porque para se fazer a si própria, teria que ser anterior a si própria, o que não é possível. Então vamos pensar aqui, sei lá, aí no monte, qual é o nome do monte aí? O Monte Bom Jesus, em Caruaru, não é o Monte Bom Jesus? Pronto, veja, o Monte Bom Jesus ele é um ente, ele é um ser, é o Monte Bom Jesus. É uma montanha aí bonita, enfim, O Monte Bom Jesus, ele não fez ele próprio, ele não é a causa eficiente dele próprio. Não existiu o Monte Bom Jesus e o Monte Bom Jesus disse: eu vou existir aqui nesse lugar. Isso não aconteceu. Porque nada pode ser causa de si próprio. Tudo tem que ser causado por outro. Então até chegar, até ser constituído o Monte Bom Jesus, claro, passou milhares de anos, aquele negócio todo e tal, mas ele não foi causa dele próprio. Como também nós não somos causa de nós próprios. Porque para a gente ser causa de nós próprios, a gente teria que ser anterior à nossa própria existência para poder se fazer existente. Só que isso é impossível. Entende? Então nós não somos causa. Tudo deve sua causa a outrem. Tudo. Tudo que existe deve sua causa a outrem. Então se eu pego tipo um livro, este livro não é causa dele próprio. Este livro tem que ser sido causado por outro. Então ele tem uma causa eficiente. Aqui nós temos a causa material, a própria matéria mesmo. Nós temos a causa formal, que é a forma de livro.
nós temos a causa eficiente, que é alguém que fez o livro, e nós temos a causa final, que é a finalidade, né, para a qual ele está destinado. Então nada, gente, primeira coisa, nada pode ser causa de si mesmo. E seria absurdo algo ser causa de si mesmo. Na ordem natural não dá, não pode. Continuando. Mas é impossível nas causas eficientes proceder-se até o infinito, pois em todas as causas eficientes ordenadas, a primeira é causa da média e esta da última, sejam as médias muitas ou uma só. E como removida a causa, removido fica o efeito, se nas causas eficientes não houver primeira, não haverá média nem haverá última. Procedendo-se ao infinito, não haverá primeira causa eficiente, nem efeito último, nem causas eficientes médias, o que evidentemente é falso, porque existem as causas. Logo, é necessário admitir uma causa eficiente primeira, a qual todos dão o nome de Deus. Então, o que é que o Tomás está aqui dizendo? Que, vejam, isso aqui realmente é muito certo, isso aí. Não dá para destronar essa doutrina, para refutar, né? Porque nada pode ser causado de si mesmo, tudo tem que ser causado por outro. O planeta Terra, vamos pensar aqui em modo mais macro, né? O planeta Terra, ele existe, todo mundo sabe que ele existe, mas ele pode ser causa dele próprio? Não. Né? Não pode assim, não havia o planeta Terra e de repente o planeta Terra disse eu vou existir lá, naquela galáxia. Isso não pode ter acontecido. Até mesmo o nosso universo, imagina o universo infinito como um todo. Pode ter sido causa ele dele próprio? Ele via se fazer na existência? Não. Porque para ele vir a se fazer na existência, ele teria que ser anterior à sua própria existência. O que é absurdo pensar. Então tem que, quando você retrocede nessa busca da causalidade eficiente, né, de quem causou tudo, tem que chegar a uma causa primordial, primeira, e que não seja causada por ninguém. Porque se a causa primordial, a causa primeira, ela tiver uma causa primeira, esta causa primeira que seria a causa primeira. Compreendem? Então, vejam que tem que chegar a uma causa primeira. E esta causa primeira ela não pode ter sido causada por ninguém. Porque dela que começa toda a série causal. E ela é a causa primordial, eficiente, que causou todas as outras causas. Aí, todas essas causas médias, últimas, enfim, né, tudo é causado por causa de uma causa primordial que deu origem a toda uma série causal. Diz, Henrique. No caso é igual a primeira vez que o senhor falou do movimento, né? Que tem que ter um movimento que não seja gerado por nenhum outro. Tem que ser um movimento primário, primordial, né? Exatamente, estão na mesma lógica elas. Compreende, Jéssica, Sayonara, Josiane, Aldo Professor, eu compreende. compreendo Diz aqui. claramente. Eu só não consigo identificar qual a diferença, então, da causa primária para o motor imóvel. Só a nomenclatura? O autor de uma e outra é Deus, né? Só que na primeira, Deus Sim. está como aquele que move tudo. Na segunda, ele está como aquele que causa tudo. Como aquele que origina tudo. Certo. Compreendem? Claro, todas essas vias elas também têm muita semelhança porque todas elas estão querendo demonstrar Deus. Que Deus é o autor de tudo. Move tudo, cria tudo, é a suprema perfeição. Enfim, tudo é Ele. Tudo vem dele. Compreendem? Bom, tá claro, gente, a primeira e a segunda causa. Então vamos lá. A terceira via, lá no finalzinho, né? A terceira via procedente do possível, né, do contingente. Possível e contingente é a mesma coisa, certo? Do possível e do necessário é a seguinte. Vemos que certas coisas podem ser e não ser, podendo ser geradas e corrompidas. Ora, impossível é existirem sempre todos os seres de tal natureza,
Pois o que pode não ser, há algum tempo não foi. Olha só, viu, gente? Isso aqui é um negócio também sério. Cadê a Marli? Deixa eu olhar logo para ela. Olhe, o que pode ser, há algum tempo não foi. Marli, explica isso aí, Marli, vá. Você está tirando andando comigo, porque eu vinha entendendo tudo direitinho. Entendi a primeira via, entendi a segunda, tudo direitinho nos conforme. A menina falou que compreender tudo. Aí tu vem com essa parte agora e Tava tudo arrumadinho, né? tava tudo direitinho, meu filho. Agora colou tudo. Agora Foi. o bicho complicou. A gente que Vamos conseguiu lá. entender esta parte aqui, né? Que, pois o que pode não ser, vejam só, o que pode não ser, há algum tempo não foi. Quem conseguiu entender isso aí? Se o senhor me der mais 5 anos, eu posso explicar. Mas na lata, eu vou usar um tempinho, viu? É verdade. Felipe, consegue entender alguma coisa, Felipe, disso aí? Lê de novo, por favor. O que pode ser, há algum tempo não foi. Não, você falou que pode O não, senhor disse diferente, por isso que eu já estava com O outra que tese já pode. aqui. pode não ser algum Mas dá tempo. no mesmo. O que pode ser, o que pode não ser, há algum tempo não foi. É o Não, que no não caso, foi, o que não foi em algum tempo, pode ser depois ser criado. Ou seja, não existia antes, mas depois foi criado, existe. Será isso? É por aí. Que mais? sim, porque no caso, é porque eu perdi a sua primeira fala. Mas nesse caso, ele está usando esse argumento para mostrar que essa definição não se aplica a Deus, não é isso? Sim, agora fica claro. De fato, não tem como Deus ele ser algo que poderia vir a ser ou não ser, porque ele sempre existiu desde todo o século, desde sempre. Exatamente. E tudo Então mais tem Só Deus foge existências. dessa lógica aqui. Perfeito. Aí nesse caso é só um que existe assim, só Deus, né? Só Um só Deus. Deus, só ele. Ninguém Só mais é ele. igual. Lembre que nós estamos vendo a terceira via, que é a do contingente e a do necessário. Veja, aí quando ele diz assim, pois o que pode não ser, ou o que pode ser, enfim, tanto faz, né? O que pode não ser, há algum tempo não foi, quer dizer exatamente isso aí, né? Foi dito que tudo aquilo que está, que é, em algum momento não foi. Tipo, nós aqui, nós somos, mas há algum tempo a gente não era, não foi. Tipo, há 200 anos atrás a gente não existia. Então nós somos seres que podemos ser ou não ser. Se nós podemos ser ou não ser, algum tempo a gente não foi. Algum tempo também deixaremos de ser. Pelo menos nessa dimensão. Compreendem? E isso, gente, está dentro dessa compreensão do contingente. Olha só, a palavra contingente, você escreve isso aí, viu? Contingente, contingente significa aquilo que é, mas poderia não ser. Ou aquilo que existe, mas poderia não existir. É o que significa a palavra contingente. Aquilo que é, mas poderia não ser, ou aquilo que existe, mas poderia não existir. Isso é o que significa contingente. Aí veja, por outro lado, necessário é aquilo que tem que necessariamente ser. É aquilo que é porque é e não pode não ser. Veja, necessário é aquilo que é porque é e não pode não ser. Usando aqui uma linguagem parmenidiana, né? É aquilo que é porque é e não pode não ser. Então, quando a gente fala em necessário em filosofia, a gente está dizendo aquilo que tem que necessariamente ser, não pode ser de outra forma.
que necessário aqui não tem a ver com necessidade, né? Com carência, nesse sentido de carência, de ausência, que a gente usa mais no senso comum, nesse sentido, né? Assim, né? Eu comprei algo que era necessário, ou seja, algo que eu tinha uma carência de, né? Mas não. Aqui no sentido filosófico, necessário quer dizer aquilo que é porque aí não pode não ser. É como também sei lá, uma conclusão aritmética, né? Uma soma aritmética. Aquele resultado tem que necessariamente ser. Na ordem dos seres, só Deus é necessário. Porque ele é o único que é porque é e não pode não ser. Agora, aí eu vos pergunto. Quando eu digo vos pergunto, o pessoal começa a se ajeitar já. Josinha. Ó, Henrique, vamos lá. Dentro dessa lógica, gente, a nossa existência, nós aqui, a nossa existência, ela é contingente ou necessária? Contingente. Eu acho também que é contingente. Por que ela é Necessário, contingente? não? É contingente. Porque eu entendi assim, se eu estiver errado aí você aproveita e me explica. Tá. Eu acho que é contingente, porque a nossa existência poderia não ser, mas ela é. É resultado da segunda, causa e efeito. Então, ela poderia ser necessário a Deus, no caso. E você, Áquila, Então, por que você acha que não, que ela é necessária? Eu acho que é necessário. Professor, sinceramente, eu perdi um pouco a explicação da parte da contingência, porque eu tô com o bebê aqui, Ah, sim, enfim. sim. Mas, assim, eu chutaria necessário pelo fato de que Deus quis criar a humanidade e mesmo que a gente não seja importante para a existência de Deus, mas ele quis que a gente fosse, que a nossa criação fosse necessária, fosse importante. Eu acredito que, sei lá, eu acredito dessa forma, não sei. Você vai explicar aí. Pronto, veja, este sentido da palavra necessário que você está usando é o sentido mais senso comum que a gente usa como uma carência. Mas aí no sentido filosófico, necessário significa aquilo que é porque é e não pode não ser. Então aquilo que a Mali falou, a nossa existência, ela está aqui, mas era necessário que a gente existisse? Não. Porque nós somos seres contingentes, a gente existe, mas poderia não existir simplesmente. Compreendem? E aí, o próprio mundo, o próprio universo, ele é contingente ou necessário? Aí eu pergunto a vocês. O universo é contingente ou necessário? Contingente, então. Eu vou dizer que tudo agora é contingente. Só aplicar contingente, só a Deus não. Só Deus é necessário. Exatamente. Tudo no universo sensível, material, tudo é contingente. Porque as coisas existem, mas poderiam não existir. E se existe, em algum momento não existiu. Que é exatamente aquilo que Santo Tomás falou, né? Tudo que pode ser, em algum tempo não foi. Então, o universo é algo que, né, que pode ser, pode não ser. Poderia existir, poderia não existir. porque o E jeito se que é ele assim, em algum tempo não diz, existiu. o jeito que ele coloca, realmente deixa a gente se meio, né? Tic-tac funcionando com dificuldade. Mas depois, aí que você fala, os colegas falam também, aí a gente começa a organizar. Se ele tivesse dito assim bem direto, era tão bom. Mastigadinho assim, né? Era bom demais. Não. Aqui tem que ter o efeito suspense, né? Porque é um filósofo, né? A gente aqui está falando de forma coloquial, tentando, né? Palpar delas entender. Mas imagina se ele falasse assim. Não tinha. Então veja, Eu acho que no universo, a nossa própria existência, nós aqui, a nossa própria existência, ela é uma existência contingente. Ela existe, né? Ela está aí, nós estamos aí, mas a gente poderia não existir. Porque nada forçava o universo a nos trazer aqui. Nada, nada, nada. Você vê que eu vou dizer algo mais trágico ainda, viu? Segura aí, que agora que vai vir um negócio que vai, né, abalar
o emocional de vocês, né? Vocês eu acho que vão passar uma semana pensando, né? Antes de eu dizer, de jogar aí. Misericórdia, misericórdia. Professor, poderia dizer assim, pensar, eu estava pensando aqui depois que a Aquila falou, queria dizer também, a gente poderia ser contingente e necessário ou só Deus pode? Porque assim, por exemplo, contingente porque a gente existe, mas poderia não existir. Mas necessário porque, por exemplo, vamos falar, São Paulo, São Pedro, eles poderiam existir, mas também como não poderiam. E foram necessários porque para a evangelização, apesar que Deus poderia usar Pronto. qualquer Aí outra é o pessoa. É sentido, errado pensar assim. é aquele segundo sentido do senso comum que a gente usa necessário para uma carência. Mas em sentido filosófico, não. A gente nem ninguém é necessário. Só Deus é necessário. Porque só Ele é porque Ele é. Nesse sentido, a Virgem Maria, Deus quis se servir dela, mas ele não está falando nesse sentido também que a Virgem Maria é necessária, né? Isso. Não, nesse sentido de precisar, Deus quis. Ele não precisava da Virgem. Exatamente. Então, Mas veja, ele aí, gente. Será que, assim, será que a gente poderia pensar assim, né? Mas assim, lógico que eu pensei, a gente é só contingente, mas teria como, mas já que você está dizendo, então... Mas aí é aquela mesma coisa lá, a gente tem que distinguir o uso, se é em sentido teológico ou em sentido filosófico. Tudo depende, né? Tudo depende. Então, a gente é necessário em sentido teológico, sim. A Virgem Maria, em sentido teológico, sim. Né? Porque Deus quis precisar dela. Ela foi necessária para o plano de Deus. Em sentido teológico, emocional, sim. Mas em sentido filosófico, lógico, não. Entende? Porque necessário é só aquilo que é porque é e não pode de jeito algum não ser. Aí veja, eu falava de nós, né? Nós aqui, nós somos seres contingentes, né? Todo mundo aqui já está conformado, né? Que ninguém aqui é necessário. Eita, meu Deus, que negócio O certo trágico. inútil aqui. E outra, além de ninguém aqui ser necessário, ainda é pior. A nossa própria existência, ela não foi desejada. É todo mundo descartável. Olha, a nossa própria existência, ela não foi nem por nossos pais. Vocês se segurem aí, que é pra ninguém... né, Espero que não tenha ninguém carente nessa turma, porque senão vai todo mundo pra terapia, viu? Cadê a Sayonara? A Sayonara é psicóloga. Sayonara, depois você ajuda aí todo mundo, viu? Que vai ser coletivo isso aqui. Nem minha mãe me quis, é triste. Eu estou só olhando aqui que na psicologia, na psicanálise, que é o que eu utilizo, o princípio é o desejo. A gente tem a questão, às vezes, quando a pessoa diz que engravidou sem querer, no fundo ela tinha o desejo, né? Às vezes alguma coisa que aconteceu para que engravidou, tinha o desejo de engravidar. Só por aí já começa um contraditório. Aí veja só, nós aqui, gente, quando a nossa exigência ela é totalmente contingente, a gente não é necessário de jeito nenhum, né? E além da gente não ser necessário, nada forçava a gente a estar aqui nessa existência. E os nossos pais, quando eles quiseram ter um filho, era um filho, mas não era a gente. Veja, os pais de ninguém disseram assim, vamos ter o Felipe, vamos ter o Aldo, vamos ter o Henrique. Não, vamos ter um filho. Não. Não era a gente não foi escolhido nem por nós próprios. Veja, a gente não se escolheu, então eu vou nascer neste mundo. A gente não se escolheu, nem nossos pais nos escolheram. Aí, neste sentido, nós somos uma escolha única e exclusivamente de Deus. Foi Deus que, dentre aquelas milhares de possibilidades que poderiam vir a ser, Deus disse, vai este. Pronto. Nós somos uma escolha de Deus. Nem nossa, nem dos nossos pais, nem do universo. De Deus. É forte isso, né, não, gente? Misteriosamente. Veja, só isso aqui é o suficiente, né, para que a gente seja a pessoa mais feliz e com a vida totalmente dotada de sentido. Porque a gente foi escolhida a dedo por Deus. Isso aqui dota a vida de total sentido. Só isso aqui é o suficiente para tirar todo mundo de qualquer tristeza. A pessoa tomar consciência disso. Em Atos de Apóstolos, professor, eu estava olhando, o senhor está falando isso da contingência, eu estava vendo aqui. Em Atos de Apóstolos 17, 28, fala assim, o último versículo,
pois nele vivemos, nos movemos Que existe. e existimos. Perfeito. Aí está o contingente. Exatamente. Diz, Aldo. Quando Deus criou o homem, né? Primeiramente Adão passou um tempo sozinho, aí Deus disse, não é bom que o homem esteja só, vou lhe dar uma ajudadora. Aí criou a mulher. E aí, ele achava o quê? Que era necessário? Por que isso, assim? Não, então, aí nesse sentido de carência era necessário, a pessoa tem que ter, né? É necessário e importante, né? Nesse sentido psicológico, nesse segundo sentido aí. Como uma carência do homem. Porque nada completava o homem. Nesse caso é o sentido teológico, né? A teologia do corpo, que é a Exatamente, complementariedade. é o sentido teológico. Diz, Sayonara. Eu não sei se eu entendi bem, né? Que a gente estava aqui, eu estava colocando a janta, mas não foi ninguém que quis a nossa presença, foi somente Deus, né? Nossos pais não, ninguém mais. Mas Deus nos desejou. É assim que eu entendi. Isso é algo muito especial, né? Exatamente. Porque imagine quando você diz para uma pessoa, imagine a pessoa que está perdendo o sentido da vida, que vive triste, depressivo, né, sem direção e tal. Imagine se ela entender que ela foi uma escolha de Deus. Imagine se toda pessoa humana pensasse assim, né, entender que isso é uma verdade, isso não é uma opinião, isso é uma verdade. Se toda pessoa Eu humana acho que pensasse, isso foi uma escolha de Deus. uma pessoa que estiver nessa condição que você está falando, ela não vai nem chegar perto dessa compreensão. Ela vai pirar de vez. Aí vai precisar de análise 3 vezes por semana. Porque para aceitar essa parte da teologia, onde eu falo isso, é preciso também que a gente abra a nossa mente para essa compreensão. Então, uma pessoa com muito problema... Mas é justamente isso. Imagina uma pessoa com muito problema na vida e ela pensar assim, minha vida não tem sentido. Mas aí depois ela pensar, mas eu tô achando que não tem sentido, mas o fato de eu ser, de eu estar, eu fui escolhido por Deus. Porque nem eu me escolhi, nem meus pais me escolheram. Deus me escolheu. Não, até você dizer assim, eu fui escolhida por Deus, isso é uma maravilha, uma benção. Aí dá para entender, mas quando você dizer assim, nem meu pai me escolheu aqui, nem minha mãe me quis, ninguém me quis, aí pronto. Aí, não, mas não nesse sentido, né, que tipo, o pai não queria. O pai, só que o pai também não sabia que era a gente. O pai não sabia que filho seria. Ou seja, os pais eles não têm o poder de dizer eu quero tal filho, eu quero tal filha. Nem dizer que vai ser filho ou filha. Imagine dizer, né, qual vai ser o sexo masculino e qual do feminino. Isso é uma escolha de Deus. Os pais desejam ter um filho, mas Deus é quem diz, vai este. Mas veja, quando a gente fez a avaliação, aí eu disse a você, está sendo muito difícil a compreensão. Eu compreendo, mas não consigo, né? Aí quando foi essa semana, eu disse a mim mesmo, eu disse, Marlione, quando você estiver assistindo aula de filosofia e de direito canônico, você vai ter que parar, deixar o real de lado e entrar no mundo da filosofia, no mundo canônico, porque senão você não vai entender nada. Então, agora que eu estou começando a entender, porque eu estou deixando essa parte minha assim, livre, para poder compreender. Eu estou entrando nesse mundo para poder entender o que está acontecendo. É por isso que eu digo, quando você fala assim uma coisa de imediato, eu digo, pronto, pifou. Mas aí depois eu paro e volta para essa realidade, entende? Então, é um mundo, assim, fantástico. E você aprende e você entende coisas que você nem pensava. Essa semana mesmo eu estava na missa e o padre, ele falando na missa, conversou, aí disse algumas coisas. Quando ele falou na missa, tempos atrás eu teria deixado passar. Mas ontem, na missa, eu entendi exatamente o que ele disse. Eu entendi por causa das minhas aulas de filosofia, entendeu? Então, isso está começando a me animar, né? Me animar a continuar nesse caminho. Que bom, é isso mesmo ali, é exatamente isso.
Perfeito, perfeitamente. Muito bem, muito bem. Então, gente, aí veja, isso, né, quando a gente pensa nessa coisa aqui do contingente necessário, né, isso a gente pode fazer vários desdobramentos. Uma das formas de entender isso aqui é neste sentido que eu estava falando para vocês, né, de que tudo é contingente, ou seja, tudo que existe poderia não existir, mas tudo existe por um querer de Deus. É quando a gente fala da criação ex nihilo. Veja, o universo era necessário que ele existisse? Não, não e nem nada dentro dele. Ele só existe por um ato de bondade e de amor de Deus. Entende? O próprio universo é um ato de amor de Deus. Né? Porque Deus não precisava absolutamente em nada criar o universo. Né? Tanto que depois que ele criou, começou a ter um monte de problema, né? Para resolver aí, que é o ser humano, meu Deus do céu, é problema que... Misericórdia, né? Então, né, se a gente fosse colocar em termos antropomórficos, Deus vivia muito mais sossegado sem o universo do que depois que cria ele, né? Porque é problema demais para resolver, misericórdia, é um negócio sério. Veja, Deus não precisava ter o universo. Não precisava que o universo existisse, né? Deus cria o universo como um ato de amor, de bondade, né? E a cada ser humano que é criado é uma escolha divina. Porque nem aquele ser humano que vai nascer, ele próprio se escolheu. Tipo, a gente não se escolheu a vir, né? A gente não existia antes de aqui e disse eu vou existir aí no mundo. Não foi isso. Nem os nossos pais, né? Os nossos pais no máximo quiseram ter um filho, né? Vamos ter um filho. Mas que filho vai ser esse? É Deus quem vai dizer. Pronto. Né? E aí Deus diz, vai vir a Marli, vai vir o Aldo, vai vir o André, vai vir Aquila, né? Então nós somos fruto de uma escolha de Deus. Porque nós existimos, mas poderíamos não existir. Nós somos contingentes. E só somos contingentes em vista do necessário. Porque só Deus é necessário. Só Ele é porque é e não pode não ser. Compreende? Só Deus, gente, neste sentido, vocês peguem também essa palavra aí, viu? Como desdobramento da compreensão de necessário. Só Deus, Ele é absolutus. A palavra absolutus, né? Absoluto, né? Absolutus. Em latim significa solto de. Só Deus, ab quer dizer de, né? E solutus vem de solto. Só Deus é solto de tudo. Só Deus ele é absoluto, solto de qualquer coisa. Porque ele basta ele próprio. Ele é o que ele é e não pode não ser. Ele se basta. Ele não tem necessidade. Veja que Deus não criou o universo por uma necessidade dele. E outra, Deus não cria o universo para ser amado pelas pessoas. Deus não tem carência de amor das pessoas. Entende? Claro que a gente às vezes fala em termos psicológicos, espirituais. Né? Deus quer que nós o amemos. Né? Claro que isso é uma forma humana de falar. Mas Deus não tem necessidade alguma do amor humano. É o ser humano que tem necessidade de amar a Deus. É uma necessidade humana amar a Deus, procurar a Deus. Porque Deus sem a gente, Ele simplesmente é. Entende? Então, veja que a oração. A oração é uma necessidade humana de orar. De desejar a Deus, de estar com Deus. É uma necessidade humana. Por que o ser humano tem que orar? Não é porque Deus tem carência da oração humana. É porque o ser humano precisa estar em oração. Porque ele precisa de algo que complemente, que planifique ele, que é Deus. É por isso que ele deve ter uma vida de oração. Mas porque é uma necessidade do ser humano. É bom para o ser humano. Compreende? Então Deus, gente, ele é absoluto, ele é solto de qualquer coisa. Ele não depende de nada nem de ninguém. Ao contrário, tudo aqui depende dele. Tudo vem à existência e se conserva na existência por causa dele. Aí, neste sentido, né, a rigor falando, né, rigorosamente falando, absoluta é uma palavra que cabe somente a Deus. Somente Deus é que deveria usar, somente a Ele deveria ser usado o termo absoluto, porque só Ele é solto de qualquer coisa. O resto, nada nem ninguém. Porque nós, em hipótese alguma, a gente pode ser absoluto. Porque, primeiro, para a gente estar aqui, a gente tem que estar respirando. Então a gente já precisa do ar. A gente já é uma dependência do ar, né? A gente precisa, por isso que o ar, ele é dito que ele é pneuma. A palavra pneuma significa ar. Né? O pneuma é o espírito é
A todo momento nós recebemos o ar, o hálito vital, o pneu, né? O ruar, que é o sopro de Deus. Nós precisamos do ar. Só o fato da gente respirar já mostra que nós somos dependentes. A gente não é solto, a gente é dependente de alguma coisa. E para a gente estar aqui, a gente teve que fazer inúmeras refeições ao longo da vida. Se a gente tivesse passado um ano sem fazer refeições, já nem estava mais aqui. Se a gente não tivesse feito refeição há um dia, 2 dias atrás, a gente também já não estava mais aqui. Tinha que estar no hospital no mínimo. Então a gente é totalmente dependente, né? Agora Deus não. Deus, ele é solto de tudo. Ele é absoluto. Compreendem, gente? Então quando ele diz a Moisés, né, lá em Êxodo 3, versículo 14, né? Eu sou aquele que é, ou eu sou aquele que sou, ele está dizendo, eu sou o ser. Eu sou o ser absoluto. Eu sou o ser absoluto. Pronto. Aí é por isso que Moisés deve confiar. Ele pode confiar em Deus. Porque Deus, ele é o ser absoluto. É por isso que cada ser humano, se ele não tiver em quem se apegar, ele se apegue no Senhor. Porque ele está com o absoluto. O ser humano, ele não precisa se apegar a nada. Somente ao absoluto. Porque só Deus é, porque aí não pode não ser. Só ele é absoluto. Só ele não depende de nada. E se você tem um absoluto, você vai precisar mais de quê? Me diga do que o ser humano precisa se ele tem um absoluto. Compreendem? Gente, eita, peraí, isso é aula de filosofia, não é aula de espiritualidade, meu Deus, deixa eu voltar aqui. Bem Teresa de Ávila, né? Só Deus basta. Aí, falando em termos teresianos, Santa Teresa d'Ávila, só Deus basta. Por que Santa Teresa d'Ávila diz que só Deus basta? Porque ele é o absoluto. Pronto, você tem tudo. Não precisa mais de nada. Compreendem? Aí é por isso que os santos, os mártires, eram capazes de deixar tudo, porque encontravam o tudo. Aí por que Francisco de Assis deixa a sua riqueza? Porque ele achou o tesouro maior. Por que os santos mártires, eles não temiam de entregar a vida, ainda que de modo violento? Porque eles encontravam a própria vida. Pronto. Então não tem por que temer. É por isso que eles iam cantando louvores para a morte, para serem degolados, decapitados, devorados, né, por feras, por leões. Iam cantando louvores. Porque eles iam encontrar com a própria vida, com tudo. Compreendem, gente? Então é isso, né? A gente ficou aqui na terceira via. E a gente nem terminou ela, na verdade, né? E eu quero terminar essa terceira via para a gente fechar aqui esta aula. Aí diz o texto, né? Mas... Eita, pega, pior que já deu a hora de vocês. Mas pode ser só uns 5 minutinhos a mais, gente. Só para a gente concluir aqui essa via. Aí vejam. Se, portanto, todas as coisas podem não ser, há algum tempo não foi, né? Não existia. Mas, se tal fosse verdade, ainda agora nada existiria. Pois o que não é, só pode começar a existir por uma coisa já existente. O que também é óbvio. Se uma coisa não existia e passou a existir, ela passou a existir por alguma coisa que já existia. Isso é óbvio, né? Ora, nenhum ente existente é impossível que algum comece a existir e, portanto, nada existiria, o que evidentemente é falso. Logo, nem todos os seres são possíveis, né? Mas é forçoso que algum dentre eles seja necessário. Ora, tudo que é necessário ou tem de fora a causa de sua necessidade ou não a tem. Mas não é possível proceder ao infinito dos seres necessários, que tem a causa da própria necessidade, como também não o é nas causas eficientes, como já se provou. Por onde é forçoso admitir um ser por si necessário, não tendo de fora a causa da sua necessidade, antes, sendo a causa da necessidade dos outros, e ao tal ser, todos dão o nome de Deus. Então, só Deus é necessário. Só Deus é o ser que existe por si mesmo
que não teve uma existência, que não teve um princípio, que não se pode cobrar quem criou Deus. Essa pergunta é totalmente sem sentido, não é? Ah, Deus criou tudo, mas quem criou Deus? Isso não tem sentido perguntar quem criou Deus. Porque tem que ter um ente, não é, que seja necessário, absoluto, primordial, que causou tudo. Então não tem sentido em perguntar pelo princípio do princípio. Porque ele é o princípio que dá princípio e principia todas as coisas. Diz algo. Poderia dizer que Deus criou a si mesmo? Oi? Poderia dizer que Deus criou a si mesmo? Não. Não se poderia não dizer isso. Porque o termo criar, né? Aí já Ele sempre remete... existiu, né? Ele é. Não se pode dizer que Deus, ele... Quando Deus foi criado, Deus não foi criado, ele simplesmente é. Porque ele está no da eternidade. Como ele Não- disse, eu sou o que sou, né? Por isso ele sou o que sou. Não é? Então não se pode de modo algum pensar, né, que Deus criou a si mesmo. Não, ele simplesmente era. Antes de tudo já era Deus. Até porque se ele é o primeiro, né, não tem condição da pessoa perguntar quem foi o primeiro depois. Se ele é o primeiro, é o primeiro, Ele é o né? primeiro, ele é o princípio sem princípio. É a causa sem causa. Entende? Então Deus, ele Lá em João, né? No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, né? E o verbo estava com Deus, embora ali esteja se referindo Jesus. a Jesus, né? Ao É. Cristo, né? O verbo encarnado. Entende? Então Deus, ele é a causa primordial de tudo. Ele é o ser necessário, e porque ele é necessário, ele causa os seres contingentes, que existem, mas poderiam não existir. Só existe por um ato de bondade dele. Por um ato de amor dele. É só por isso que existe o universo. Por um ato de amor de Deus. Mas nada forçava que tudo existisse. Aí neste sentido, gente, em sentido rigoroso, assim, usando uma linguagem rigorosa mesmo, a gente deveria nem dizer que Deus existe, mas dizer que Deus é. Porque o que existe são aquelas coisas que não existiam e passaram a existir. No caso nós, os seres, né? Nós existimos. Deus, ele está para além da existência. Deus, ele é. Entende? Porque o que existe tem um começo, né? Começou a existir. E Deus não teve um começo. Então ele é. Simplesmente é. Claro, nós falamos Deus existe, né, em termos humanos, em linguagem humana, para ficar mais fácil a gente entender, né? Mas, rigorosamente falando, a melhor expressão é Deus, ele é. Deus, ele existe? Não, Deus, ele é. Nós é que existimos. Deus, ele está para além disso tudo. Ele é a causa da existência. Então ele é. Simplesmente ele é. E a compreensão disso é um negócio... É o que nós chamamos de misterium. Né? É um mistério. Lembrando de Apocalipse, né? Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que é, que era e que vem. Todo poderoso. Exatamente. Isso aí é muito, muito bonito. Compreende, gente? Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Alguma coisa assim? Algum acréscimo? Quem deu Então, um nó, depois desatou o nó, deu tudo certinho aí no final de tudo. No final foi feliz, me digam aí. no debate com o ateu, a gente pode dizer que ele está certo. Realmente, Deus não existe, ele é. É exatamente isso, né? Deus não existe, Deus ele é. Porque aquilo que é porque é. E não pode não ser. A senhora falou em mistério, né? Como foi que eu disse? Mistério. Mistério em grego é mysterion, que quando se traduz para o latim se traduz por sacramentum. Tem uma coleção de DVDs de Padre Paulo Ricardo, Sacramentos. Aí não sei qual é que ele fala. Diz que o mistério é uma porta fechada. Aí quando você abre, tem um corredor e dentro dela tem várias portas fechadas. Aí abriu, mas complicou mais ainda. É um mistério. Pronto. Ele que fala isso nessa coleção. É uma porta fechada. Abriu ela, tem um corredor com várias portas. Foi tudo fechado. Aí complicou mais. É o Mysterium. Mysterium tremendum. Não é? É o mistério, aquilo que é inaudito, né? Que é incompreensível. Por mais que se fale do mistério, a gente fala para tentar entender que é mistério, mas não é decifrável. Né? Santo Agostinho já dizia: se o compreendes, não és Deus.
né? Se o compreenderes, este não seria Deus. Por quê? É Porque ele isso é que eu mistério. acho curioso no protestantismo. Digo isso porque eu sou casada com um protestante. Eles não, pelo menos na linha que o meu esposo ele congrega, eles não creem que há um mistério, porque tudo já foi revelado. Então, Deus já revelou ao mundo o seu propósito. Então, eles não creem mais que exista qualquer tipo de mistério. Só que isso é absolutamente falso, porque o próprio nome de Deus, embora ele tenha revelado, permanece mistério. Incompreensível, porque quando ele diz eu sou aquele que é, sim, que é o quê? Veja, ele diz o nome dele sem dizer, na verdade, né? Permaneceu totalmente oculto, mesmo se revelando, mesmo se mostrando, né? Então ele é um mistério. Tem um livro muito bom de um autor, esse aqui é um teólogo, um filósofo da religião, na verdade, Rudolf Otto. Esse livro aqui é O Sagrado, muito interessante esse livro, muito bom. Esse teólogo é um teólogo protestante, mas ele é um dos principais iniciadores da filosofia da religião. Rudolf Otto, né? Les Sacrés, né? Das Heiligen. O Sagrado. Ele tem um tópico aqui que ele fala sobre o mistério, né? O sentido do mistério, dizer que Deus ele é um mistério, né? Por que nós dizemos que ele é um mistério? Que ele também chama Deus de aquele que é o totalmente outro. Deus é totalmente outra coisa que a gente possa imaginar dele. Tudo que a gente possa imaginar, ele está para além disso tudo. É por isso que os evangélicos não acreditam no sacramento, né? Porque mistério é um sacramento. Por isso que eles não acreditam no sacramento, porque para eles não tem mistério, né? Mas, professor, se eu puder colocar depois a foto desse livro para eu procurar. Tá, eu coloco. Olha, comentando sobre o mistério, o Rudolf Otto diz: mistério, mistes e mística provavelmente derivam de um radical ainda preservado no termo sânscrito, que é uma linguagem antiquíssima, né? Mys significa agir às ocultas, secretamente, podendo por isso significar fraudar, furtar, a ideia de ocultar, né? Mistério, de um modo geral, significa inicialmente apenas enigma, no sentido de estranho, não compreendido, inexplicado, né? Então, a origem sânscrita, né, do termo mistério é aquilo que está às ocultas, aquilo que está secreto. Por mais que se revele, se mostre, permanece secreto, né? É o que Agostinho diz: se o compreenderes, este não seria Deus. Porque se você compreender Deus, você compreender algo que está do tamanho da sua razão. Este não é Deus. Deus, ele é o mistério tremendo, o luminoso. É Santo Anselmo, né, que diz também, professor. Até naquele trechinho que você mandou, né? Creio para compreender, né? Parece que é assim, se eu não estou enganado, né? Ao invés de ser compreendo para crer, não, é creio para compreender. Creio para compreender, exatamente. Creio para compreender e depois eu compreendo para crer, né? Que é o que vocês estão fazendo aí, né? A gente está aqui na aula, né? A gente crê e agora estamos tentando compreender e uma vez compreendendo tentando crer mais, né? A ideia é essa. Bom, mais alguma coisa eu posso deixar vocês largarem? Me lembrei agora de um poema de Augusto dos Anjos que fala tudo isso. Eu sou o que sou, eu mistério. E Augusto dos Anjos, o poeta paraibano, fala. Na aula de hoje, muita coisa tem no poema dele, Último Credo. Coloca lá no grupo, Aldo. Eu botei lá agora aí. Ele diz assim: como amo um homem adulto, tirar adultério, o ébrio, a garrafa tóxica de rum, amo o coveiro, esse ladrão comum que arrasta a gente para o cemitério. É o transcendentalíssimo mistério, é o naus, é o pneu, é o ego sum que sum. Aí o ego sum que sum quer dizer, eu sou o que sou, né? É a morte, esse dado número 1, que é bem interessante esse poema dele. Ego sum que sum, exatamente. Que matou Cristo, que matou Tibério, por aí vai. Creio como um filósofo mais crente na generalidade decrescente com que a substância cósmica evolui, creio perante a evolução imensa, que o homem universal da manhã vença, o homem particular que ontem eu fui. Aí eu me lembrei, o pneuma, esse ego sum que sum, que é eu sou que sou. Isso. Né? Interessante mesmo. É um poeta antigo, mas poeta científico materialista, paraibano. Sim, é o Augusto dos Anjos. É isso mesmo. Perfeito.
Depois eu boto ele lá no grupo. Coloca lá. Bom, poxa, bom então, gente. Então vocês fiquem em paz, não é? Que o Senhor, que o Eterno Absoluto, não é? Permaneça conosco, né? Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então até semana que vem, viu? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau, gente.